Irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2, Atos 2, verso 42 ao 47. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso bom Deus. Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos a Deus mais uma vez em oração. Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor por mais esse tempo que nós estamos aqui. Nós estamos, ó Deus, diante da Sua palavra que é santa, a Sua palavra que é infalível, a Sua palavra que é inerrante e a Sua palavra que é inspirada, Pai. Nós dependemos, ó Deus, do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, da Sua palavra, para poder, ó Deus, alimentar a nossa alma, o nosso coração. Aqui está Seu povo, ó Deus, reunido, ó Deus, em Teu nome. Ó Deus, venha através da Sua palavra nesse momento, com o poder do Teu Espírito Santo, exaltar a Cristo, ó Deus. E os nossos olhos possam ser, ó Deus, cada vez mais direcionados para o Senhor, nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre as marcas de uma igreja viva. Uma igreja viva, mas muito embora quando nós falamos sobre igreja, quando nós pensamos em igreja, muitas pessoas têm muito a falar sobre a igreja. Muitas delas falam sobre a igreja. Muitas vezes nós mesmos temos opiniões sobre a igreja, mas as nossas opiniões muitas vezes não estão fundamentadas nas Escrituras. Se te perguntasse agora, nesse momento para você, o que é igreja? Você saberia responder? O que é igreja? Você saberia responder essa pergunta? Você responderia essa pergunta de acordo com aquilo que as Escrituras diz, ou você responderia essa pergunta de acordo com o achismo, eu acho que é isso? Mas um ponto importante para nós ressaltarmos, meus irmãos, é que nós, o povo de Deus, nós como povo de Deus, precisamos ter claro o que é igreja. Nós precisamos ter claro em nossa mente e em nosso coração o que é igreja e quais são as suas marcas, o que carrega uma igreja. Obviamente, o texto do capítulo 2 de Atos, ele não vai expressar todas as marcas de uma igreja, mas ele vai apontar para nós caminhos de como uma igreja vive. Quais são as marcas de uma igreja viva? De uma igreja viva. Então nós lemos agora Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. A primeira questão que eu gostaria de ressaltar aos amados irmãos é que as marcas da igreja primitiva, ela não é um modelo pragmático, que nós devemos viver só para ter resultados. Percebe que muitas vezes nós nos atemos, nós pegamos esse texto de Atos 2
do verso 47, do verso 42 ao 47, e muitas vezes nós olhamos como um modelo pragmático que nós devemos viver só para ter resultado. Muitas vezes nós olhamos para esse texto, nós olhamos para essa igreja e nós pensamos assim: se nós fizermos isso hoje, em 2025, nós vamos ter resultados. Nós vamos ter resultados. Mas, meus irmãos, muito embora nós precisamos lembrar que esses irmãos, eles não faziam isso, essas marcas que nós vamos ressaltar, orar, ler a Bíblia, viver em comunhão, apenas para ter um crescimento numérico ou para ser abençoado por Deus. Não. As marcas da igreja primitiva são de pessoas salvas, regeneradas, guiadas pelo poder do Espírito Santo. Então, a marca dessa igreja é que, porque são pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, tiveram o seu coração transformado, eles foram regenerados. O Senhor operou, como a gente gosta de dizer, uma cirurgia espiritual. Tirou o coração de pedra de cada um deles e colocou um coração de carne, obediente à palavra do Senhor. Então a vivência dessa igreja é fruto de pessoas que ouviram o Evangelho e se arrependeram dos seus pecados e agora estão desenvolvendo um relacionamento com Deus e uns com os outros. Então a resposta desse texto, na realidade, o verso 42 ao 47, ele demonstra a resposta prática do que aqueles irmãos fizeram nos versículos anteriores, quando nós observamos. Pedro, o Espírito Santo, na realidade, desce sobre essa igreja. Quando nós olhamos no capítulo 2, no início, que ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E no decorrer do texto nós sabemos que todos aqueles judeus, pessoas que estavam ali no dia do Pentecoste, era uma festa que acontecia, muitas pessoas se reuniam, iam para Jerusalém, viajavam e iam para Jerusalém, vários judeus de várias regiões estavam ali naquele momento, e de repente eles começaram a questionar: essas pessoas estão embriagadas, eles estão falando, eles estão embriagados. Então Pedro se levanta, do verso 14 ao 36, nós podemos ver Pedro se levantando e pregando o Evangelho. Pedro prega e explica que aquilo que estava acontecendo era um cumprimento das Escrituras, segundo o profeta Joel. Pedro então prega e explica o que estava acontecendo, era o derramamento do Espírito Santo, segundo a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro então prega um sermão cristocêntrico, e ele diz: olha, sabe aquele que desceu do céu, aquele que andou entre nós e que foi crucificado no madeiro, ele foi morto por causa dos nossos pecados. Então, se nós olharmos o sermão de Pedro, foi um sermão apelativo, do início ao fim, apresentando o Evangelho e mostrando que Jesus Cristo era o único que poderia salvar a vida deles. E por que eu falo que foi um sermão apelativo? Se você for observar o verso 37, você percebe que Pedro não fez apelo. Pedro não precisou fazer um apelo. Os próprios que estavam ouvindo, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que faremos? Então, quando eles ouviram a mensagem do Evangelho, quando eles ouviram a decadência espiritual das quais eles estavam vivendo, da depravação e de que eles precisavam de Cristo Jesus, eles mesmos chegaram na compreensão que existia uma necessidade, uma resposta que eles deveriam dar, mediante a pregação do apóstolo Pedro, a pregação do Evangelho. E aí Pedro responde: arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo.
porque a promessa para vocês, para os seus filhos, para todos que ainda estão longe. E é isto para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, 3.000 pessoas. No verso 41 diz, então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, e havendo o acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. Nesse momento, 3.000 pessoas ouviram o Evangelho e se arrependeram dos seus pecados e foram batizados. Então, alguns teólogos colocam que aqui marca o início da igreja. Outros dizem que não, que é uma continuação daquilo que o Senhor já estava fazendo no Antigo Testamento. E agora, então, foi consumado pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o ponto é que na história da igreja, nós chamamos essa igreja de igreja primitiva, a primeira igreja. Então veja só, quais são as marcas que essa igreja carrega? Uma igreja viva, uma igreja que compreendeu o Evangelho, uma igreja que se arrependeu de um povo regenerado. Então nós começamos a observar o verso 42. O verso 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então uma igreja viva, ela é marcada pela perseverança, meus irmãos. Uma igreja viva que ama o Senhor Jesus Cristo, ela é marcada pela perseverança. Observe que o Pedro coloca no verso 42 aqui, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então uma igreja viva, ela é marcada por perseverança, mas uma igreja viva, ela persevera na palavra. Na palavra, veja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa palavra perseverança, ela é citada 2 vezes aqui. No verso 42 e no verso 46. Diariamente perseveravam. E essa palavra perseverança, ela precisa ser ressaltada nesse texto. Por quê? Por que nós precisamos ressaltar essa palavra perseverança? Porque muitas das vezes, eu e você, nós enxergamos a igreja primitiva como um povo que não se esforçava para viver de acordo com a palavra. Por que nós enxergamos assim? Porque nós confundimos o poder do Espírito Santo e a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós percebemos nesse texto uma ação poderosa do Espírito Santo, um mover do Senhor, um derramamento do Senhor, mas muitas vezes nós olhamos e achamos que isso estava acontecendo como se fosse uma mágica. Que não havia esforços naqueles irmãos para viverem de acordo agora, segundo a fé que eles professaram. Porque eles olharam para Cristo como o Senhor suficiente e Salvador, se arrependeram dos seus pecados e foram batizados. Então eles professaram publicamente, dizendo, olha, nós morremos para a nossa idolatria, para os nossos pecados, e agora nós estamos professando o Senhor Jesus Cristo. Então agora eles estão o quê? Perseverando na doutrina dos apóstolos. Agora eles estão perseverando na palavra. Então a igreja, ela é formada por pessoas que ouviram a palavra, creram e se arrependeram dos seus pecados e são seladas pelo Espírito Santo. E agora essas pessoas passam a ouvir a palavra e continuarem crendo na palavra. Elas perseveram na palavra, porque a palavra, ela gera fé no coração, ela gera fé nos nossos corações, e a palavra sustenta a nossa fé no Senhor Jesus. Então nós ouvimos a palavra do Senhor para crer no Senhor Jesus Cristo e nós continuamos a ouvir a palavra do Senhor para que nossa fé continue sendo sustentada. É só você observar e fazer um exemplo na sua vida. E você fazer um remember aí, né? Relembrar algumas coisas. Quando você deixa de passar tempo na palavra,
você percebe que sua fé começa a esfriar. Quando você fica distante da palavra, você começa a perceber que você começa a esfriar. Quando você deixa de vir aos cultos e ouvir a palavra, você percebe que sua fé esfria. Porque a palavra gera fé em nossos corações e a palavra sustenta a nossa fé. Então a perseverança na palavra é a marca de uma igreja viva e saudável. A perseverança na palavra é a marca de uma igreja viva e saudável. E veja, essa perseverança na palavra, ela não é simplesmente um mero ritual. A perseverança na palavra é perseverar no relacionamento com Deus. Essa é a marca de um cristão verdadeiro, de um discípulo de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus diz isso em João capítulo 8, verso 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então veja, se você crê em Cristo Jesus, por você ouviu a palavra, então você permanece na palavra. Porque quando você permanece na palavra, então você é um verdadeiro discípulo de Cristo. Não tem como. Nós temos uma igreja viva. Não tem como você ser um cristão vivo e saudável sem permanecer na palavra do Senhor, sem perseverar na palavra do Senhor. Então, uma igreja verdadeira e saudável, ela persevera na palavra, porque ela sabe que é um meio de como Deus escolheu se revelar-se ao seu povo. Veja, eles ouviram a revelação. Pedro pregou para esses homens e mulheres aqui. Eles se converteram. Entenderam que o que Pedro estava ensinando, os textos do Antigo Testamento, era a palavra de Deus e revelava o próprio Cristo Jesus. E agora então eles estão perseverando nessa escola, eles estão perseverando na doutrina dos apóstolos para conhecerem mais desse Deus. Então quando nós estamos lendo a palavra, meus irmãos, nós estamos nos aprofundando no relacionamento com Deus. Por isso não é apenas um mero ritual que nós cumprimos no nosso dia a dia, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, né? Quando você pega a sua lista de checklister do dia, e aí você só tica: li a palavra, orei, pronto. Não. É um relacionamento. Ler, perseverar na palavra, é saber que é um meio que Deus escolheu se revelar. Deus escolheu a palavra para se revelar a nós. Se você deseja crescer e continuar crescendo no relacionamento com Deus, você precisa perseverar na palavra de Deus. Porque sem a palavra, você não vai conhecer a Deus. E é por meio da palavra que nós perseveramos no nosso relacionamento com Deus, que nós crescemos com o nosso Deus. Então, meus irmãos, uma igreja viva, ela persevera na palavra. Outro ponto aqui no verso 42, ele coloca que eles oravam. Veja, no partir do pão e nas orações. Aqui no partir do pão, tanto tem a ênfase de ser a ceia do Senhor. Esses irmãos estavam, sempre quando estavam se reunindo, estavam partindo o pão e fazendo um memorial, lembrando do sacrifício do nosso Senhor. Mas veja, eles perseveravam nas orações. Então uma igreja viva, ela persevera na oração. Na oração. Está aqui um assunto que nós muitas vezes somos expert em falar. Falamos muito, temos muita compreensão, mas pouca vivência. É a oração. E nós temos uma consciência do poder que ela tem, mas nós muitas vezes não praticamos o tanto quanto deveríamos praticar
e perseverar. Então, um ponto importante de lembrar também é que nós não oramos porque dá certo. Nós não oramos porque dá certo. Nós não oramos porque dá certo, porque é uma fórmula mágica. Nós oramos porque nós temos um relacionamento com Deus. E sabemos que por meio da oração, Ele nos dá o que pedimos de acordo com Sua vontade. Então precisamos, meus irmãos, enxergar o estudo da palavra de Deus e a oração de forma correta, da forma correta. Elas são duas disciplinas espirituais que são expressões do nosso relacionamento com Deus. A oração e a leitura da palavra, elas são duas disciplinas espirituais do nosso relacionamento com Deus. Nós não oramos só porque nós queremos que os nossos planos venham dar certo. Não. Porque perceba, esses irmãos agora, antes estavam afastados de Deus. Então eles recebem o Evangelho, eles se arrependem dos seus pecados e eles são conectados com Deus. Agora eles têm os seus relacionamentos construídos com Deus por causa do sacrifício do nosso Senhor. Então agora eles desenvolvem uma vida de oração. De oração. E por que muitas vezes nós não perseveramos na oração? Por quê? Porque nós a enxergamos mais como uma atividade impessoal e individualista. Mais uma atividade impessoal e individualista. Jonathan Whitney, que escreveu o livro Disciplinas Espirituais, ele coloca: não pense na oração como uma necessidade impessoal. Observe que é uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo, com toda a autoridade e com todo o amor, que espera que nós oremos. Então não pense na oração como uma atividade impessoal, mas pense na oração como uma atividade pessoal, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, que morreu e ressuscitou, nos chama para a oração e Ele espera que a gente ore. E o nosso Senhor Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ensinando os seus discípulos, Ele deixa várias passagens, como indica que Ele espera que nós venhamos desenvolver uma vida de oração. Em Mateus capítulo 6, verso 5 diz: e quando vocês orarem, em Mateus capítulo 6, verso 6 diz: mas quando você orar. Em Mateus capítulo 7, verso 7 diz: e quando orarem. Em Mateus capítulo 6, verso 9, quando vocês orarem. Assim. Em Lucas capítulo 11, verso 9 diz: por isso lhes digo, peçam, busquem, batam. Em Lucas capítulo 18, verso 1, então Jesus lhe contou aos seus discípulos que eles deveriam orar sempre. Então a disciplina da oração é um desejo do nosso Deus. Deus deseja que você ore. Deus espera por você. Deus deseja que você crie um relacionamento com Ele profundo, numa relação pessoal, todos os dias. Então, a nossa vida de oração, ela não deve ser simples um mero ritual. Ela é um relacionamento que nós estamos entrando na presença do nosso Deus. E nós só podemos entrar na presença do nosso Deus porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados e nos deu livre acesso à sua presença. E hoje, então, nós podemos entrar diante do trono da graça. E essa é uma das disciplinas mais sublimes que você pode praticar. Porque você tem o Deus, Criador dos céus e da terra, esperando que você ore. Mas Ele espera que você ore, não porque Ele dependa de você. Ele espera que você ore, porque você depende dEle. Ele espera que você ore, porque você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa ser guiado por Ele. Então, o nosso Senhor Jesus deseja que a gente ore. Busque a presença
que a nossa vida de oração, ela é marcada também, ela é desenvolvida em comunidade. Veja que às vezes nós desprezamos a nossa vida comunitária de oração. Nós percebemos, meus irmãos, que a igreja primitiva mostra como nós devemos desenvolver uma vida comunitária de oração. Veja, a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus, ela não era apenas pessoal. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos Jesus se afastando sozinho para orar, mas também era comunitária, né? Veja que Lucas 9, 28 diz que Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus também tinha uma vida comunitária de oração. Já tem uma coisa que está caindo descrédito hoje no meio do povo de Deus. É a nossa falta de esforço para ter uma vida comunitária de oração. Nós não perseveramos muitas vezes na nossa vida comunitária de oração. E a vida de oração comunitária de Jesus com os seus discípulos levou a igreja primitiva a ter uma vida comunitária de oração. E nós podemos observar a prática da vida comunitária de oração em todo o livro de Atos. Nós poderíamos citar muitos textos aqui de Atos que revela que essa igreja tinha uma vida comunitária de oração. Não só uma vida pessoal de oração, mas uma vivência comunitária de oração. Quando nós olhamos para o capítulo 1 mesmo, se você for abrir no capítulo 1, no versículo 14, olha só no verso 14 que diz: e todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Veja, todos estes perseveravam unânimes em oração. Quando nós olhamos também em Atos capítulo 4, verso 24, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Então veja, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Então percebe que a nossa vida de oração, ela deve ser desenvolvida na comunidade local também, na igreja local. David Mattes, que escreve o livro Hábitos Espirituais, ele coloca que a nossa necessidade da ajuda de Deus hoje não é menor do que a da igreja primitiva. E orar juntos continua sendo um meio vital da graça contínua de Deus na vida cristã e para as nossas comunidades. Então veja, a vida de oração, de orarmos juntos, continua sendo um meio vital da graça contínua de Deus na vida cristã para as nossas comunidades. Meus irmãos, muitas vezes a nossa decadência espiritual é revelada no nosso individual quando nós desprezamos o povo de Deus e as disciplinas espirituais. Muitas vezes nós não estamos crescendo espiritualmente porque nós desprezamos esse meio de graça que o Senhor nosso Deus deixou, que é a nossa oração individual com Deus e a nossa oração comunitária com o Senhor, com o povo de Deus. Se você é crente há muito tempo, eu quero te convidar a você relembrar na sua experiência com Deus. Quantos foram os momentos da sua vida que você passou semanas sem conseguir orar? Quantos foram os momentos da sua vida que você até desejava orar, mas você não conseguia orar? Mas aí você saiu da sua casa, entrou na reunião de oração, ou até mesmo agora, no culto público, está desanimado, muitas coisas, pressão, pecado, opressão do diabo,
E aí você recebe uma oração de um irmão, de uma irmã. Você abre o coração, você fala, me ajuda, eu quero orar, mas eu não consigo. É como se naquele momento, Deus usa esses momentos. Deus usa a oração desse irmão para te carregar mais longe, para te levar mais perto para Deus. Entende? Eu tenho certeza que você já teve vários momentos desse em sua caminhada, como eu já tive, ao ponto de não conseguir orar e muitas vezes falar, ora comigo. Quando você é casado fica mais fácil. Você chega assim, Gabi, mete a mão na minha cabeça e ora. O negócio está difícil aqui, eu não estou conseguindo orar. Né? Mas aí você tem irmãos que podem orar com você. Você tem a reunião de oração. Então, meus irmãos, você precisa perseverar na oração pessoal e comunitária. E o desenvolvimento na vida espiritual passa pelo nosso envolvimento da oração, da vida de oração com o seu povo. Não despreze esse meio de graça, mas persevere. Ore sozinho, ore, frequente as reuniões de oração. Tenha irmãos e amigos de oração, meus irmãos. Precisamos criar uma cultura de oração, um movimento de oração. Muitas vezes nós nos reunimos para muitas coisas. Muitas vezes nós nos reunimos, muitas vezes para pecar contra o Senhor. Mas precisamos começar a nos reunir para começarmos a orar, a intercedermos, porque muitas das nossas derrotas que nós temos na nossa vida espiritual é por falta de oração, é por falta de busca constante, perseverante em oração, é por falta muitas vezes de chegar, meu irmão, minha irmã, vamos orar junto, porque essa é a beleza da igreja. Pessoas que dizem que não precisam de outro para orar, não entenderam o Evangelho. Porque nós caminhamos com o Senhor, somos salvos pelos méritos de Cristo Jesus, mas nós somos sustentados pela palavra e o Senhor usa o seu povo aqui nessa terra para nos levar mais longe, para mais perto de Cristo. Entende? Então persevera. Uma igreja viva persevera na oração. Ela caminha dessa forma. Ela cria hábitos de oração. Outro ponto, então, que uma igreja viva, ela persevera na comunhão. Na comunhão. O John Stott, quando ele está comentando esse texto, ele coloca na comunhão, a palavra comunhão é koinonias. Koinos é comum. Então, testemunha a vida comunitária em dois sentidos. O primeiro termo expressa o que compartilhamos. Vejam. A saber que o próprio Deus, pois a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, a koinonia é comunhão também expressa o que partilhamos uns com os outros, tanto o que damos como o que recebemos. Então, se a gente observar o verso 42, ele vai falar que perseveravam na comunhão. E no verso 44, a gente vai ver que ele diz, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, a gente observa que todos que criam estavam o quê? Juntos. Eles tinham tudo em comum. O ponto é que, quando o pecado ele entrou no mundo, ele não só afetou a nossa relação com Deus, mas ele afetou também a nossa relação uns com os outros. Veja, nós somos reconciliados com Deus quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E quando recebemos Cristo, passamos a ter comunhão com Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E nós também somos reconciliados uns com os outros. Nós estamos dentro de uma relação
pactual com Deus e uns com os outros. Então, quando você coloca a fé em Jesus Cristo, automaticamente você é conectado, você é ligado a um corpo, a pessoas. Então, não existe fé solitária. A nossa fé, ela é uma fé comunitária, ela é uma fé individual, porque eu tenho essa experiência com Deus, eu recebo Cristo Jesus como o meu único e suficiente Salvador, e eu sou conectado com Ele agora por causa do sacrifício de Deus. Meu relacionamento com Deus é restaurado, e o meu relacionamento com o próximo também é restaurado. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Pessoas ouviram o Evangelho e foram reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. Então agora eles vivem em comunhão. Em comunhão. Veja, o termo comunhão não significa apenas estar juntos. Não. Para comer pizza, tomar café, sabendo que todas essas coisas não é errado, né? Se você quiser me convidar, fica à vontade, né? Não é errado. Todos nós gostamos disso. Mas esse termo, ele quer dizer ter em comum. Na realidade, a igreja, ela é chamada para viver em comunhão. Veja, o verso 44 diz que vendiam as suas propriedades e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O verso 43, ele usa essa expressão, eles tinham tudo em comum, e a palavra comunhão significa em comum. Temos uma fé em comum, temos um Senhor, o nosso Salvador. Então, a igreja é chamada para viver em comunhão, para gastarmos o nosso tempo uns com os outros, para sermos generosos quando estamos enxergando a necessidade dos irmãos. Um parênteses aqui para nós abrir, que muitas vezes as pessoas pegam esse texto para querer defender algumas ideologias políticas. E esse texto não está falando de ideologias políticas como o comunismo. Não, veja, esse texto está falando de pessoas voluntariamente, aquelas que receberam o Senhor Jesus Cristo, foram conectados com Deus, agora viviam uma comunhão tão profunda, porque o contexto, quando nós lemos aqui em Atos, esses irmãos, muitos deles que passaram a crer em Jesus, foram abandonados pelos seus familiares, foram tirados das suas casas e agora eles estavam dependendo da ajuda dos irmãos, daqueles que tinham mais recursos. Então esse texto não está defendendo isso, meus irmãos. Esse texto está defendendo o quê? Que quando nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós agora somos irmãos, andamos juntos e temos tudo em comum. E o nosso em comum nós observamos necessidades na vida do próximo. Se você observa necessidade na vida do próximo, e se você, dentro dessa necessidade na vida do seu irmão, você tem esse recurso, então você é a pessoa para ser usada na vida desse irmão. Enquanto eu estudava esse texto, confesso que foi difícil de tirar o casamento do nosso irmão Mateus com a Kívia. Muita gente envolvida nesse casamento. Um casamento feito por muitas mãos, de irmãos. Existia necessidade de enrolar docinho. Tinha lá meninas enrolando docinhos. Necessidade de carregar as coisas para levar para o casamento. Tinha lá um monte de irmãos, tanto daqui da igreja, quanto lá da Regular da Fé, da IBVI. Tinha lá irmãos carregando voluntariamente, servindo dentro da necessidade da vida de um irmão. Entende, meus irmãos? Então, quando nós, uma igreja viva, ela vive em comunhão, ela persevera na comunhão. Mas nós vamos perseverar na comunhão, é um desafio que a igreja tem nos dias de hoje, e até nos dias aqui de Atos. Se nós olharmos para o capítulo 6, em Atos, o problema já começa a acontecer. As viúvas helenistas estavam sendo esquecidas ali, enquanto as viúvas judaicas estavam tendo mais privilégio. Mas sabe qual é o ponto ali? É uma igreja que perseverou. Não rachou. Eles foram até os apóstolos e reclamaram. Então os apóstolos, sabiamente, falaram, então vamos resolver esse problema.
Vamos escolher 7 homens idôneos para resolver e cuidar, para que ninguém fique desamparado. Então você veja que eles perseveravam na comunhão. Porque perseverar na comunhão, ela é um desafio. E perseverar na comunhão é um desafio ainda hoje. Nos dias de hoje é um desafio, porque uma boa parte das pessoas tem absorvido muitos conceitos humanistas que são antropocêntricos. O que quer dizer isso? Que colocam o homem no centro de todas as coisas. Então, essas pessoas, elas acabam o quê? Quando você é uma pessoa antropocêntrica, você escolhe lugares de acordo com o que lhe agrada. E quando as pessoas acabam te magoando, você sai fora do relacionamento, porque um dos fenômenos que nós estamos vivendo hoje é dos relacionamentos líquidos, que não são duradouros. Relacionamentos não são duradouros. As pessoas não perseveram nos relacionamentos, seja no casamento, amizades ou com a igreja. E a escolha dos relacionamentos se baseia mais por aquilo que as pessoas podem oferecer e não pelo Evangelho. E não pelo Evangelho. No livro O Evangelho, como a igreja reflete a beleza de Cristo, das 9 marcas, tem uma citação do Francis Schaeffer que diz assim: não se pode explicar o poder explosivo da dinamite, a dunamis da igreja primitiva, sem levar em conta o fato de que aqueles crentes praticavam 2 coisas simultaneamente: ortodoxia da doutrina e ortodoxia comunitária. O que isso quer dizer? Eles estavam ávidos na doutrina, eles estavam conscientes da doutrina, aqueles irmãos, mas eles estavam também conscientes da prática da vida comunitária, porque a ortodoxia comunitária é um meio à igreja visível, é uma comunidade que o mundo podia ver. Pela graça de Deus, portanto, a igreja deve ser conhecida simultaneamente por sua pureza doutrinária. Então, nós precisamos ser reconhecidos pela nossa pureza doutrinária. Nós precisamos ser reconhecidos como povo de Deus que ama a palavra do Senhor e que não quer distorcer a palavra do Senhor, que não quer adulterar a palavra do Senhor. Nós precisamos. Mas ela também é reconhecida pela sua vida comunitária. Então, muitas vezes, meus irmãos, nossas igrejas têm sido ponto de pregação com pouca ênfase na comunidade. Mas a manifestação do amor de Deus, na prática, é bela e deve estar presente. Então, nós devemos estar, sim, meus irmãos, amantes da doutrina, querendo a pregação correta, expositiva, nos alimentando da palavra do Senhor, mas nós precisamos refletir isso na nossa comunidade, que é o quê? A cultura do Evangelho. A cultura do Evangelho. Nós não podemos somente querer ter uma pureza doutrinária, mas nós temos que ter uma vida comunitária, onde nós aplicamos todos os conceitos do Evangelho no nosso coração, porque o Evangelho não são apenas jogos de ideias ou de frase, mas é um Senhor, um Deus que tem uma vontade para a nossa vida e para a vida da Igreja Batista Palavra da Vida. Então nós precisamos criar essa cultura do Evangelho. Enquanto eu estudava o texto, eu percebi uma coisa, que para criar a cultura do Evangelho, é necessário nós estarmos no Evangelho. Obviamente, é redundante o que eu estou falando. Mas perceba uma coisa. A maioria de nós, infelizmente, nós temos um senso de justiça muito grande. Nós somos justiceiros. Se você entra no Araújo agora e você é mal atendido ali, qual é o senso que arde no seu coração? Nossa! Como pode falar assim comigo? Não volto mais aqui nesse lugar. Falo isso que eu já pratiquei isso, infelizmente. Porque nós somos justiceiros, nós gostamos de colocar as pessoas em juízo, condenamos as pessoas.
Porque nós não passamos a olhar nem a nós mesmos, muitas vezes, pela ótica do Evangelho, e nem o próximo pela ótica do Evangelho. Porque quando nós olhamos pela ótica do Evangelho, qual é a resposta que nós temos? O que você merecia? O que eu merecia? Nós merecíamos o quê? Condenação. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e nos livrou da condenação eterna. Então, quando nós estamos diante de injustiça, nós precisamos ter a ótica do Evangelho, para não sermos justiceiros e corrermos rapidamente para condenar as pessoas. E quando nós estamos falando de igreja local, nós estamos falando de problemas. Porque eu carrego problemas, você carrega problemas. E nós estamos aqui juntos para carregarmos os nossos problemas uns com os outros. Nós temos em comum, e nós temos o Evangelho, que é essa ponte entre nós e Deus, e entre nós e o próximo. Porque sem o Evangelho, sem o arrependimento de pecados, sem enxergarmos a justiça de Deus na cruz, que toda a ira de Deus estava despejada na cruz, que era para nós recebermos, nós não vamos ter relacionamentos saudáveis, nem na igreja local, nem no seu trabalho, nem na sua escola, nem na sua faculdade, e nem na sua vizinhança. Então nós precisamos mergulhar no Evangelho. Mergulhar no Evangelho, para refletirmos a beleza do Evangelho. E a beleza do Evangelho, ela é refletida na prática do dia a dia do povo de Deus, do nosso povo. Então você precisa perseverar. Você precisa perseverar, se esforçar, buscando viver uma vida de comunhão profunda com os seus irmãos. Porque é exatamente isso que o Evangelho proporciona. O Evangelho proporciona muito mais do que um aperto de mão, um abraço, que tem o seu lugar. Um sorriso. O Evangelho proporciona a nós carregarmos os nossos fardos juntos, uns com os outros. Temos em comum, veja, ele diz que eles vendiam suas propriedades, né, à medida que existia necessidade na igreja local. Veja, alguém tinha necessidade, eles lá vendiam a propriedade para suprir a necessidade. Talvez você não precisa vender sua propriedade. Talvez você precisa colocar a mão no seu bolso e ajudar alguém da sua igreja local, do seu bairro, que está passando por algo. Mas uma igreja viva é marcada pelo temor a Deus. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Quando nós estamos lendo Atos, inclusive nesse trecho, é notório nós perceber a presença de Deus no meio do seu povo, pelo derramamento do Espírito. E Lucas, que escreve Atos, ele é enfático, dizendo em cada alma havia temor. Então é importante ressaltar, meus irmãos, que o temor não é medo de Deus. Não, o temor não é medo de Deus. E sim uma devoção e desejo de obedecer a Deus e sua palavra. Spurgeon, o pastor Batista, ele coloca que não é por termos medo dele, mas por nós nos deleitarmos nele, é que tememos perante ele. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, diz o profeta Isaías 60, verso 5. E é assim que aconteceu conosco. Quanto mais tememos o Senhor, mais o amamos, até que isso se torne para nós o verdadeiro temor de Deus. Amá-lo com todo o nosso coração, nossa mente, nossa alma e nossa força. Então a igreja primitiva era marcada por um povo que temia o Senhor e respondia à medida que eles recebiam a palavra de Deus. Mark Reeves, no seu livro Temor do Senhor, ele descreve da seguinte maneira: o verdadeiro temor de Deus é o verdadeiro amor por Deus, assim definido. É a resposta certa à revelação que Deus dá de si mesmo em toda a sua plenitude, em toda a sua graça e glória. Então, temor ao Senhor é a resposta que você vai dar, é a resposta agora, nesse momento que você vai dar a sua palavra que você está ouvindo.
E eu queria que você fizesse um autoexame da sua vida. Eu queria que você fizesse um autoexame do seu coração e percebesse se você é uma pessoa que teme ao Senhor. Com as seguintes perguntas. Faça a seguinte análise. Você está comprometido em obedecer ao Senhor? Você está comprometido em obedecer ao Senhor? Quando você enxerga o seu pecado, você entende que, primeiramente, você está pecando contra Deus? Contra Deus. E quando você enxerga que está pecando contra Deus, você busca imediatamente e desesperadamente se arrepender dos seus pecados? Vou repetir essas perguntas. Você está comprometido em obedecer ao Senhor? Você tem compromisso em obedecer ao Senhor? Você acorda todos os dias, Senhor, eu quero te obedecer hoje. Quando você enxerga o seu pecado, você entende que primeiramente você está pecando contra Deus. É contra o Senhor. O seu pecado ofende. E quando você enxerga que está pecando contra Deus, você busca imediatamente se arrepender dos seus pecados? Se você consegue responder que sim, que você está tentando viver, no seu coração, você tem temor ao Senhor. Porque temor ao Senhor não é saber que existe um Deus Criador, mas é um desejo de querer viver a vontade do Senhor à medida que você é exposto à sua palavra, à medida que você vai ouvindo a vontade do Senhor. Então, esse povo, em cada alma havia temor. Então, um dos reflexos de uma pessoa salva pelo Senhor, ela tem temor do Senhor. Não é simplesmente um temor invisível, mas é um temor visível. E esse temor visível, ele é revelado no nosso desejo de praticar a palavra do Senhor, em não querer ofender o nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. O ponto 3, para nós caminhando, é uma igreja viva, é marcada pela adoração e pela ação soberana do Senhor na salvação de pessoas. Veja o verso 46, meus irmãos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Você perceba aqui que eles estavam sempre juntos, no templo, de casa em casa. O problema, muitas vezes, é que nós enxergamos esse texto. Como é que muitas vezes nós olhamos para esse texto? Quando nós pensamos nesse texto, nós pensamos em programação de igreja. A gente olha como programação na igreja. Então, no verso 46, Lucas deixa registrado, olha para a palavra que está aí, diariamente perseveravam. Veja que não é uma programação semanal, mas uma cultura de discipulado e cuidado mútuo de uns para com os outros. E isso revela o interesse pela vida do outro com uma finalidade de adorar ao Senhor. Então perceba que não é um movimento de pequenos grupos ou de células, ou nós fazemos um monte de ministério. Não! Porque tudo isso, essas programações, elas muitas vezes maqueiam o nosso coração, mas perceba que eles estavam diariamente, eles estavam no templo, eles estavam em casa, tomando suas refeições. Então percebe que é uma cultura, percebe que agora nós estamos conectados com Deus, esse povo conectado à igreja, aqueles 3.000 pessoas conectados com o Senhor por meio do Evangelho, agora conectados uns com os outros, estavam agora juntos fazendo o quê? Louvando a Deus. Eles estavam louvando e adorando o Senhor. Então perceba que o nosso desejo, o seu desejo de você sair da sua casa até aqui, deve ser simplesmente para louvar a Deus. O seu encontro com o seu irmão, no seu dia a dia, deve ser o quê? O seu desejo de adorar ao Senhor. Você percebe que não é uma programação? Muitas vezes nós interpretamos esse texto como de forma pragmática, e nós não olhamos como uma resposta.
Porque essa é a resposta, você recebeu o Evangelho, você crê em Cristo Jesus, agora você tem compromisso com a vida do seu irmão. A minha vida, a sua vida. Os irmãos devem cuidar de mim e eu devo cuidar dos irmãos. Os irmãos devem cuidar uns dos outros. Juntos, diariamente, louvando a Deus. Perceba que o assunto dessa igreja era o Senhor. Eles iam para o templo e oravam, cantavam e ouviam a palavra, se alimentavam. Precisamos frisar o contexto que tudo está acontecendo por causa da transformação do Evangelho. Por causa da transformação do Evangelho. E aqui, meus irmãos, eu falei sobre pequenos grupos, eu não estou dizendo que nós não podemos ter. Bom, só estou dizendo, ou atividades. Eu só estou dizendo que muitas vezes nós olhamos para esse texto de Atos, mas como programação do que de fato uma cultura e um desejo do nosso coração de estar junto com os irmãos para adorar o Senhor. E não é isso que o texto ensina. Não é isso. Que uma igreja viva deseja. Quando você se converte ao Senhor, seus olhos se abrem para o Senhor Jesus. Você deseja orar, falar com Deus, estar com Deus. Você deseja estar com seus irmãos. Isso deve acontecer. Você deseja crescer na intimidade, louvar. Vamos louvar, meu irmão. Vamos orar. Porque é isso que está acontecendo. Veja, louvando a Deus. Eles se encontravam com alegria, singeleza de coração. Então, por que, meus irmãos, eles estavam louvando ao Senhor? E todo ser humano, meus irmãos, todo ser humano, ele é um adorador. Ele é um adorador de alguma coisa. Ou eles estão adorando algum tipo de Deus, que não é o Senhor Jesus, ou a própria vida, seu dinheiro, a forma como se vive. O que o Evangelho faz? O Evangelho ele faz com as pessoas, ele transforma idólatras como eu, como você, em adoradores. Adoradores do único, verdadeiro Deus, revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho tirou essas 3.000 pessoas de suas idolatrias e agora eles estão adorando ao Senhor, eles estão louvando ao Senhor, eles estão constantemente entregando a sua vida ao Senhor, porque o propósito da obra da redenção que existe em Cristo Jesus tem como objetivo nos tornar adoradores que louvam o Senhor com todo o seu coração. E a expressão do louvor comunitário vem de corações que se deleitam em Cristo e se alegram nele, porque foram salvos por ele. Entende? Por isso que muitas vezes talvez você esteja aqui ouvindo toda essa mensagem, não faz sentido para você. Não faz sentido. Porque você ainda não tem Cristo como seu deleite, como seu amor da sua alma. Porque quando você tem Cristo como seu deleite, quando o Senhor Jesus salva você, seus olhos são abertos, as escamas caem dos seus olhos. Você olha para a sua vida e você vê quantas coisas você adorava, quantas coisas você louvava, quantas coisas fúteis. E agora você se volta, né, quando seus olhos são abertos, você olha com o coração correto, que da onde você saiu, da onde nossos pais nos levaram, Adão e Eva, nos tiraram do único propósito, que nós deveríamos ser adoradores. Por que nós devemos fazer missão, meus irmãos? Obrigado. Por que nós devemos fazer missão? Porque ainda precisamos alcançar adoradores. Adoradores. O foco na missão é porque Deus deseja ser adorado por todas as nações.
Porque é exatamente isso que nós vamos passar na nossa eternidade, louvando a Deus, adorando a Deus. Então percebemos que o propósito da redenção é nos tirar das nossas idolatrias e nos levar em adoração ao Senhor para louvar o nosso Deus e nos deleitar. Então a expressão do nosso louvor comunitário deve vir de corações que amam o Senhor Jesus, que adoram o Senhor Jesus, que querem ter um encontro com o Senhor Jesus. Um encontro. Então, vamos caminhando aqui. Verso 47, a gente vê que eles estavam louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, veja, uma comunidade que louva a Deus com todo o seu coração, alegria, e vive, prega o Evangelho, o Senhor usa para salvar os pecadores e acrescentar o seu povo. Você percebe que o texto está dizendo, está terminando agora o texto do capítulo 2, está dizendo, olha, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava. Veja, então, uma comunidade viva, ela louva o Senhor, ela vive de forma digna, porque as pessoas, veja, contando com a simpatia de todo o povo aqui, nós vamos lembrar que não é que nós vamos ser sempre bem quisto, mas que as pessoas viam nesses irmãos pessoas que seguiam o Senhor Jesus Cristo, porque é em Atos que os discípulos e todos aqueles que seguiram a Cristo foram reconhecidos como cristão, como pequeno Cristo. Mas nós precisamos lembrar, meus irmãos, nós não podemos perder o foco de quem salva é o Senhor, porque é Ele quem usa nossas vidas e os nossos esforços para salvar as pessoas. Veja que o texto diz que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, meus irmãos, o nosso compromisso é em adorarmos o Senhor, o nosso compromisso é nos mantermos perseverantes na doutrina dos apóstolos, o nosso compromisso é nós estarmos em oração, o nosso compromisso é perseverarmos na pregação do Evangelho, mas é o Senhor quem faz a obra, mas é o Senhor quem toca no coração, mas é o Senhor quem abre os olhos do perdido, assim como foi comigo e foi com você. É Ele. É Ele que está fazendo exatamente isso agora. Ele exatamente isso está agora chamando você. Você que não crê em Cristo. Você que está debaixo da ira divina de Deus. Ele está chamando você a se arrepender dos seus pecados. E não perca tempo. Porque hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados. Porque quando nós perdemos o foco de quem salva é o Senhor, nós nos tornamos uma igreja morta. Porque nós queremos fazer tudo na força do nosso braço. Não. Vamos lembrar que os nossos esforços, o Senhor abençoa e usa os nossos esforços. Mas se nós nos esforçarmos, e o Senhor não abençoar, nós não vamos ter êxito na missão. É Ele quem faz. É Ele quem convence. É Ele que acrescenta quando Ele quiser e como Ele quer. Você já ficou com vontade? Um parente, amigo seu, de você abrir a cabeça dele com uma marreta e colocar o Evangelho? Dá vontade às vezes, né? Mas aí você lembra do texto, né? Que não é nem pela força e nem pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É o Senhor quem convence. Então as marcas de uma igreja viva é uma igreja que está diante do Senhor constantemente, aprendendo do Senhor e da sua palavra. É uma igreja que está humilhada aos pés do Senhor em oração, falando: Senhor, vem, Senhor, faz, Senhor, vem, toma minha vida. É uma igreja que está conectada em comunhão uns com os outros, se amando, sendo ferido, espetado pelo pecado um do outro, se perdoando, ajudando uns aos outros a caminhar. É uma igreja que
teme a Deus e deseja tudo que ouviu e leu na palavra obedecer. E é uma igreja que continua louvando e adorando ao Senhor. Mas, irmãos, tem uma coisa que você deve fazer, eu quero encorajar. Você deve cantar forte. E não importa se você é desafinado ou não, porque eu também sou. Você já teve algo que você tanto orou, você tanto esperou, uma coisa muito boa aconteceu na sua vida? O que você faz geralmente? Você quer gritar, não é verdade? Você quer esbravejar. E é exatamente isso que Deus quer de nós. Nós somos o povo liberto dos pecados, que estamos aqui no dia do Senhor, que aponta para o dia que nós estaremos com Ele, diante do trono da glória. Então nós devemos cantar com o nosso coração, adorar, louvar esse Senhor com todo o nosso coração e com a nossa boca. Falar: o Senhor é Rei, o Senhor é o nosso Deus. Porque é esse momento que nós estamos aqui, meus irmãos. Talvez a sua casa esteja toda bagunçada, com problemas, dificuldades, mas nesse momento aqui, você está sendo lembrado para onde você vai. Talvez você esteja lutando contra o pecado. Então, nesse momento aqui, você está sendo lembrado que Cristo Jesus vai preservar você. Então, nós devemos louvar ao Senhor, louvando a Deus com os irmãos, juntos. E nós devemos confiar na soberania, poder soberano do nosso Senhor, que com sua graça e misericórdia, Ele pega a sua vida, pega a minha, todos nós juntos, e usa para chamar outros que estão aí perdidos e acrescenta em nosso meio. E coloca aqui, a gente batiza, se torna membro, cresce, e Deus abençoa. Mas os esforços só vão ter êxito se o Senhor agir. Se Ele não agir, será puro esforço humano. É Ele que abençoa a sua obra. E Ele continua abençoando aqueles que são fiéis ao Evangelho. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque nós, povo pecador, todos nós aqui, ou aqueles que já tiveram encontro com o Senhor, um dia estava totalmente perdido, totalmente desprovido da sua graça. E o Senhor olhou para nós. E o Senhor, com a sua mão forte e poderosa, nos tirou da escravidão do pecado. E hoje nós somos seu povo. E hoje nós necessitamos, meu Senhor, que o Senhor continue nos instruindo, continue nos dando, Senhor Deus, mais da sua presença. E continue nos convencendo e nos guiando pelos caminhos eternos da sua palavra, Pai. Ó Deus, obrigado porque há 2000 anos o seu Filho Jesus morreu e o seu povo começou a se reunir nessa terra. E obrigado pelo teu povo espalhado no mundo, Pai. E nós queremos, ó Deus, te pedir que a sua mão poderosa esteja sobre nós, agindo e nos conduzindo na força do Senhor, Pai. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor continue abençoando a palavra da vida, Pai, com crescimento espiritual, com crescimento no Senhor, Pai. E aí o Senhor abençoa, se assim for da tua vontade, os nossos esforços. O Senhor abençoe, salvando almas e acrescentando em nosso meio, se assim for da tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.